sobre o Supremo Pastor. Salmo 23, e nós vamos estar lendo o versículo todo. São apenas 6 versículos. Estaremos lendo o Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: O Senhor é meu pastor, e nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas, ele restaura minha alma, me conduz no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua presença, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar nos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, cumprindo nós o Teu querer e a Tua vontade para cada um de nós, que possamos ser cheios da Tua vontade, cheios do Teu poder, que eu diminua para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome engrandecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Senhor resplandecido em nós. É o que nós te pedimos neste lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse salmo é um salmo muito conhecido. É um salmo que talvez você possa ter ouvido diversas pregações, diversas exposições bíblicas a respeito desse texto. Talvez você escutou alguma pregação dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar problema, não vai faltar dificuldade, não vai faltar isso ou não vai faltar aquilo. Mas aqui o que Davi está querendo dizer, Davi, que era um pastor de ovelhas antes de se tornar rei, ele está querendo trazer à memória aquele povo de como era essa profissão naquela época, de como era ser um pastor de ovelhas. O texto original vai nos dizer: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque quando o Senhor está contigo, se formos olhar para um rebanho de ovelhas, quando o pastor está diante daquele rebanho de ovelhas, o pastor é quem leva elas para se alimentar. O pastor é quem leva elas para estar bebendo das águas limpas. O pastor é aquele que protege e os livra de todo perigo e mal. Por isso Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque quando eu estou entregue a minha vida ao Senhor, de nada eu tenho falta, nada me faltará, porque eu sei que é Ele quem me sustenta, eu sei que é Ele quem me guarda. Ainda que as atribulações e as dificuldades chegam até a minha casa, o Senhor está comigo e a sua presença me basta. Por isso Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o Senhor é o pastor da sua vida, quando Ele é quem está guiando os seus caminhos, guiando a sua vida, pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas Ele estará contigo para acalmar as dificuldades e aquilo que se levantar contra a sua vida. Davi está mostrando, assim como um pastor defende as ovelhas, assim como um pastor cuida das ovelhas dando a sua própria vida, porque foi isso que Cristo Jesus nos ensinou no livro de João. Ele vai dizer: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus está dizendo que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, e foi o que ele fez por mim e por você. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos clamar ao Senhor e ser atendidos por Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai dizer também em João que Ele é a porta das ovelhas. Por que Ele é a porta das ovelhas? As ovelhas ficavam num aprisco, num lugar onde era de pedras e não tinha uma porta.
o pastor ele ficava dormindo no meio da porta. Por isso Jesus disse: aquele que entra pela porta é o pastor, mas aquele que entra por outro lugar é um ladrão. Jesus vai dizer diversas maneiras sobre o pastoreio. Jesus vai dizer sobre a porta das ovelhas. Jesus vai dizer que Ele é o bom pastor. Jesus vai dizer sobre o seu pastoreio, sobre as nossas vidas. E Davi está dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e deixamos que Ele faça o mais por nós, vivemos em tempos de abundância. Vivemos em tempos, talvez, de crises, mas não nos falta a presença do Senhor, não nos falta refrigério, não nos falta paz, não nos falta a presença de Deus em nossas vidas. Mas quando decidimos ser pastores de nós mesmos, a não ser ovelhas, decidimos tomar as decisões por nós, decidimos fazer o que bem nos atrai, decidimos tomar as nossas decisões, aonde eu vou comer, aonde eu vou beber, o que eu devo fazer, e passamos por momentos tristes e difíceis das nossas vidas. Sentimos um vazio tão grande dentro de nós que tentamos preencher com diversas coisas deste mundo. Tentamos preencher para ver se aquilo, essa solidão, que talvez você esteja até no meio de pessoas, esteja com amigos, mas você se sente sozinho. Você se sente às vezes sem saída e sem saber o porquê isso acontece com você. É porque você não tem a direção de um pastor em sua vida. Quando você tem a direção do Senhor em sua vida, do sumo pastor em sua vida, de nada você tem falta. Por isso Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O interessante do rebanho de ovelhas é que quando elas escutam um barulho muito grande, elas se juntam juntos o pastor. Elas estão juntas. Quando passam por momentos difíceis, elas se juntam junto ao pastor para caminhar juntos. Mas o rebanho de porcos, que a Bíblia também vai nos dizer, que um homem estava apacentando porcos e um homem estava endemoniado, e os demônios dizem: deixa que nós entremos naqueles porcos, e Jesus deixa, eles entram naqueles porcos, mas os porcos, quando escutam um estrondo, um barulho muito grande, eles tendem a se espalhar. Nós precisamos ser ovelhas, precisamos no momento de dificuldade estar juntos como igreja do Senhor, precisamos no momento de difíceis para as nossas vidas procurar uns aos outros. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer: é bom que não ande um, mas que ande dois, para que se um cair, o outro o levante. A necessidade de sermos igreja é caminhar juntos no mesmo propósito. Quando você está triste, não fique em casa, não deixe de vir à igreja. Venha à igreja, porque aqui está o refrigério do Senhor. Aqui está vidas e pessoas que aqui estão para te abraçar, para te dar um sorriso, para te dar uma palavra, para te falar de um Deus que morreu e ressuscitou e vivo está para a glória de Deus Pai. Por isso Davi vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós entendemos quem é o Senhor em nossas vidas, não se trata de possuir nada, não se trata das bênçãos, porque fomos ensinados que precisamos possuir e ter. Mas Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque a importância da defesa, a importância de ter o Senhor em sua vida não faz diferença se eu possuo ou não tenho as bênçãos, mas eu tenho a presença do Senhor em minha vida, e isso me basta. O que Davi está querendo dizer é que não importa se você está vendo as coisas acontecer ou não acontecer em sua vida, deixe o Senhor conduzir a sua vida, deixe o Senhor te levar a caminhos de águas tranquilas, deixe o Senhor saciar a sua sede, deixe o Senhor alimentar a sua fome. É isso que Davi está dizendo, e no versículo 2 ele vai dizer: Ele nos faz deitar em verdes pastos, Ele nos conduz
ao lado de águas tranquilas. Os pastores de ovelhas, eles eram, se formos olhar para a Bíblia, eles eram nômades. Por quê? Porque a nascente de água sempre estava mudando, porque eles moravam muitas vezes no deserto, num lugar árido. Então as águas, as fontes de águas sempre estavam mudando. Então eles sempre estavam mudando de local. As suas casas não eram casas construídas, mas sim em tendas, porque cada dia eles iriam e precisavam se locomover com a sua região, com o seu povo, com o seu rebanho, para lugares próximos das águas. Então por isso que quando vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver o Velho Testamento, vamos ver que muitos deles acabavam mudando de região por essa necessidade de levar o seu rebanho para águas tranquilas, para ter água, para dar pastos verdejantes. E às vezes nós olhamos e vemos pastos verdejantes, e vamos ver na internet, nós vamos ver a ovelhinha naquele pasto verdinho, cheio de mato. Mas se você for olhar para a região, realmente lá onde as ovelhas estão, é árida e só tem algumas árvorezinhas separadas, e ali são os pastos verdejantes. Mas Davi está dizendo que ele nos faz deleitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado de águas serenas. Se você verdadeiramente é ovelha do Senhor, você terá alimento, você terá sustento. O seu sustento vem do Senhor. É Ele quem sustenta a sua vida, é Ele quem te alimenta, é Ele quem te leva a fontes tranquilas. Porque a ovelha, o animal, ela é muito medrosa. Quando ela escuta um barulho, quando ela é levada a fontes de águas barulhentas, ela pode estar com sede, que ela não bebe água. Ela morre de sede, mas ela não bebe água. Por isso, o pastor, ele conduz elas às águas tranquilas. E quando as águas são turvas e barulhentas, o pastor vai lá, tira a água e traz de beber para as ovelhas. O pastor é aquele que ensina a palavra, que traz o alimento. O pastor é aquele que sacia com a água viva, que é Cristo Jesus. É Ele quem faz jorrar uma fonte inesgotável dentro da nossa vida. Uma certa feita, Jesus estava perto de um poço e chega uma mulher para tirar água. E Jesus pede um pouco de água. E ela diz: como tu, um homem judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, de beber? E ele diz: se você soubesse com quem você estava falando, tu que me pedirias águas, e eu te daria a água viva. Jesus é o único que pode saciar a sua sede. Jesus é o único que pode mudar a história da sua vida. Jesus é o único que pode te dar a água viva para jorrar em sua vida. Porque quando você aceita Cristo Jesus, entrega a sua vida a Ele, decide entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, deixar que Ele faça mais na sua vida, Ele faz uma fonte a jorrar em sua vida. E você não consegue falar de outra coisa a não ser de Cristo Jesus. E você não consegue viver outra coisa a não ser para a glória de Deus. E você não consegue realizar outra coisa na vida das pessoas do que não querer que elas encontrem a Cristo Jesus e tenham as suas vidas transformadas. Porque o Senhor é maravilhoso. Os seus planos são insondáveis. A sua grandeza é exuberante. Sábado estávamos aqui no estudo e nós vimos Paulo falando sobre as maravilhas do Senhor. Quem pode compreender? Deus é soberano e é grandioso. Deus é tão misericordioso em sua vida que Ele olhou para nós e nos amou e enviou o que Ele tinha de mais precioso, Cristo Jesus, para pagar o preço na cruz do Calvário pelo meu e o seu pecado. Por isso o Senhor nos alimenta, o Senhor nos dá de beber.
e nos leva a águas tranquilas, nos leva a viver tranquilidade em meio à bonança, em meio a momentos turbulentos. Às vezes nós não conseguimos entender como possuímos paz, como algumas pessoas conseguem viver em momentos difíceis na vida. Quando você confia em quem está no controle, você pode dormir tranquilo. Assim como é numa viagem, quando você confia no motorista que está guiando aquele carro, você dorme, baba, chega a roncar, porque você sabe e confia em quem está dirigindo e está conduzindo aquele carro. Se for o Senhor que está conduzindo a sua vida, se é o Senhor que está conduzindo a sua vida, pode dormir tranquilo, que Ele tem resposta para os problemas da sua vida. Ele tem resposta para os gigantes que irão se levantar. Ele é quem guerreia as nossas guerras. É Ele quem batalha por mim e por você. Por isso é Ele quem nos alimenta. É Ele quem nos leva a viver momentos tranquilos, talvez em meio às dificuldades e problemas da vida. Sim, Ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça, por causa do seu nome. Ele é fiel à sua palavra. Por isso, Ele restaura a minha alma. Ele traz refrigério à minha alma. Ele traz refrigério à minha alma. E Ele me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. É ela que nos mostra em qual caminho eu tenho seguido. Será que eu tenho sido ovelha ou tenho sido porco? Será que eu tenho sido aquele que escuta a voz do pastor e sigo? Ou sou aquele que decido fazer o que eu bem entendo na minha vida? Porque Jesus, uma certa feita, no livro de João, vai dizer para os fariseus: vocês não são as minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas escutam a minha voz. As ovelhas escutam a voz do seu pastor. As ovelhas escutam a voz de Cristo Jesus, as ovelhas de Cristo Jesus, porque nós somos pastores, conduzimos as ovelhas de Cristo Jesus. Eu não possuo ovelhas. Quem possui ovelhas é Cristo Jesus. Mas o Senhor me colocou aqui para que naquele grande dia eu possa apresentar cada uma de vocês que Ele colocou sobre os meus cuidados para entregar a Cristo Jesus, que é o autor e consumador da minha e da sua fé. Por isso é Ele quem refrigera a nossa alma. É Ele quem nos conduz no caminho da justiça. É Ele quem nos mostra, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, o caminho que temos andado, o caminho que temos vivido. Através da sua palavra, Ele fala conosco e mostra que precisamos muitas vezes olhar para os caminhos esburacados que estamos trilhando. Por isso, a palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, para demonstrar aonde você tem caminhado, se o caminho é esburacado, se o caminho é segmentado, se o caminho está te levando para a morte. Precisamos entregar as nossas vidas a Cristo Jesus. Precisamos deixar que Ele faça o mais na minha e na sua vida. A palavra do Senhor nos diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não é algo que eu preciso e que eu quero, é o mais. É tudo para o seu sustento, é tudo em sua vida, é tudo para você. No 4 ele vai nos dizer: sim, ainda que eu ande
Ele não está dizendo, eu estou andando, mas ainda que eu vá andar, ainda que eu vá andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. O interessante desse texto é que, como pode uma vara e um cajado nos consolar? Por quê, pastor? Porque o cajado, ele serve para conduzir o rebanho, também serve para pegar essa curvinha que o cajado tem, ele serve para, se uma ovelha cair no buraco, ele usa o cajado com esta curva para puxar ela pela cabeça para que ela saia do buraco. O cajado serve também para afastar as presas, afastar as pessoas, os maus, os lobos, os ursos, o leão, o que vier contra as ovelhas. O cajado também serve, como a Denise disse aqui anteriormente, que bonitinho é a ovelha no colo do pastor e o pastor andando com a ovelha, porque a ovelha que dá muito trabalho para o pastor quebra as suas patas e a carrega ali no seu pescoço e começa a conversar com ela, e a sua voz a acalenta, e ele está ali com ela para que ela aprenda a caminhar com ele. Então, a palavra do Senhor está nos dizendo que o seu cajado, a sua vara e o seu cajado me consolam. A palavra do Senhor vai nos dizer que o pai corrige o filho a qual ama. Talvez, às vezes, em nossas vidas achamos duro demais. Às vezes, em nossas vidas, nossos pais terrenos fizeram algo conosco, e nós achávamos não era necessário, e muitas vezes nós reclamávamos, chorávamos e ficávamos emburrados, mas eles achavam que aquilo era o melhor para mim e para você. Eles, como pais, queriam te criar no caminho correto, mas o Senhor, Ele é justo, a sua justiça é grandiosa, por isso o seu cuidado é maravilhoso, os seus planos para nós são perfeitos. Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós, mas muitas vezes em nossas vidas decidimos sair por aí sozinhos, decidimos largar as 99 e o pastor e decidimos nos aventurar neste mundo vivo. Decidimos sair sem proteção, sair sem a presença do pastor, porque já somos grandes demais. Eu já fiz 18 anos, já sou dono do meu nariz, quem sabe sou eu. E decidimos muitas coisas em nossas vidas. E quando as coisas ruins começam a acontecer em nossas vidas, queremos reclamar e murmurar com Deus. Queremos dizer, Senhor, porque o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Será que o Senhor não está vendo isso tudo que está acontecendo? O ser humano decidiu viver uma vida longe de Deus. Eu sempre falo sobre o que Billy Graham disse quando houve o 7 de setembro nos Estados Unidos, porque Billy Graham responde àquele povo que foi perguntar a ele quando ele estava no hospital o porquê, e aonde estava Deus que não viu aquilo acontecendo. E Billy Graham estava internado e manda sua filha falar, e diz a eles: olha, o Senhor estava no mesmo lugar quando decidimos tirar a Bíblia dos colégios. O Senhor estava no mesmo lugar quando decidimos ser um país laico, um país sem religião. O Senhor estava no mesmo lugar quando decidimos adotar os casamentos do mesmo sexo. O Senhor estava no mesmo lugar quando decidimos fazer as nossas vontades e os nossos desejos. Quando tudo vai mal, queremos questionar aonde está o Senhor. O ser humano decide viver o seu eu, decide viver a sua vontade, o seu desejo pecaminoso, decide fazer como Adão e Eva, decide ser o seu próprio Deus. Porque o que a serpente disse não, ele disse isso porque se comerem deste fruto, será igual a ele. E eles começam a imaginar, tudo isso foi criado por Deus. Foi Ele que fez tudo com uma palavra. Imagina eu com esse poder.
Imagina eu sendo Deus. Muitas pessoas têm decidido ser o Deus da sua própria vida. Muitas pessoas têm decidido fazer o seu eu e a sua vontade, o seu desejo. E decidem ir pelo mundo vivo. Mas as ovelhas do Senhor, quem é verdadeiramente ovelha, quem verdadeiramente obedece os seus mandamentos, ele vai buscar. Ele traz de volta. Ele manda alguém lá para falar. Ele manda alguém entregar um folheto e dizer que Deus te ama e Ele pode mudar a história da sua vida. Ele manda alguém ir lá dentro do presídio dizer que há salvação para aquele que talvez esteja a tua vida toda presa, encarcerado. Ele manda pessoas no hospital que está talvez no último suspiro para dizer: Deus te ama e Ele te quer bem. Ele manda alguém te dizer: pode a mãe se esquecer do filho que amamenta, mas Ele nunca se esquecerá de vós. O Senhor não se esquece de mim e de você, porque Ele entregou a sua vida, derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. É esse pastor que quer mudar a história da sua vida. É esse pastor que quer pastorear a sua vida, que quer te conduzir por águas tranquilas, que quer refrigerar a sua alma, que quer trazer paz ao seu interior. É o Cristo Jesus. Porque quando a vara e o cajado está sobre nós, ela nos consola. Porque se Ele está nos repreendendo, é que Ele nos ama e nos quer bem. Ele quer que venhamos a andar nos caminhos retos. Porque o Provérbios vai nos dizer que há caminhos que para os homens parecem ser bons, mas são caminhos que levam à morte. São caminhos que nos afastam da presença do Senhor. São caminhos que nos faz trilhar lugares áridos, lugares esburacados, lugares segmentados. Tu preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Tu unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Davi está dizendo, quando o homem volta da guerra e volta vitorioso, ele é recebido ali num banquete. Ele é recebido com óleo sobre a cabeça. Ele é recebido com um cálice de vinho. Ele é recebido em uma grande festa. O que Davi está querendo dizer é que o Senhor é quem batalha a minha e a sua guerra. É o Senhor quem está à frente das nossas batalhas. É o Senhor quem guerreia por mim e por você. É Ele quem está a conduzir a minha e a sua vida. Podemos interpretar também, quando derramado o óleo sobre a cabeça, o pastor, ele derrama o óleo sobre a cabeça da ovelha, porque naquela região existe um mosquito que ele entra pelas narinas da ovelha e ele se aloja no cérebro e a ovelha fica louca. Então o pastor derrama um azeite sobre a cabeça. Derrama o azeite sobre a cabeça para que o cheiro daquele azeite, para que o ungido daquele azeite, aquelas moscas, aqueles bichos possam se afastar. O Senhor cuida de nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem derramado a sua graça sobre a minha e a sua vida. O Senhor é quem está para nos abençoar e derramar a sua graça sobre nós. É Ele quem luta por nós. É Ele quem quer caminhar contigo. É Ele quem quer te entregar vitórias em sua vida. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Mas o que tem a ver isso, pastor? Costume judaico, quando alguém estava em sua casa
você o protegia e cuidava dele. E quando ele ia embora, você mandava pelo menos 2 pessoas para estar com ele e guerreando se algo acontecesse no caminho até a saída da cidade. Se formos olhar para o texto lá, onde sobre Sodoma e Gomorra, aonde os anjos foram à casa de Ló, e Ló os protegeu dentro da sua casa, e os homens e mulheres batiam na casa e queriam entrar, e queriam tomar à força os anjos, e ele até oferece às suas filhas: não levam minhas filhas, mas deixa esses homens em paz. É esse intuito. A pessoa tinha proteção, e aqui Davi vai falar sobre 2 pessoas: a bondade e a misericórdia. A bondade e a misericórdia me seguirá. A bondade e a misericórdia são as 2 pessoas que irão lhe proteger. E Davi diz que é tão maravilhoso que ele habitará na casa do Senhor para sempre. Eu sou tão protegido que eu não vou sair daqui. Eu estou tão bem guardado que eu não quero outro lugar. Eu sou tão bem cuidado que eu quero ficar na casa do Senhor para sempre. É o que Davi está dizendo. O Senhor, Ele pode mudar a história da sua vida. O Senhor pode transformar maldições em bênçãos. O Senhor pode fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos. Mas entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e deixe que Ele cuida de tudo. Deixe que Ele cuide de tudo em sua vida. Pare de andar por este mundo vil sem a ajuda do Senhor. Pare de lutar pelo controle e dizer: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo, porque o caminho que você pode estar trilhando pode te levar para a morte. O caminho que você está trilhando pode te levar para a morte espiritual e pode te levar para a morte física. Pare de lutar pelo controle da sua vida. Deixe quem sabe o que está fazendo conduzir a sua vida. Deixe quem sabe aonde Ele quer te levar, que conhece o amanhã, que conhece o meu e o seu futuro, que escreveu no livro da vida minha e a sua história. Deixe para quem sabe o que está fazendo. Entregue a Ele o seu caminho. Entregue a Ele a sua vida e deixe Ele te conduzir por águas tranquilas. Deixe Ele trazer paz ao seu coração. Deixe Ele te fazer viver algo que você não vai sentir falta de mais nada, porque Ele vai te preencher por completo. Não existe amor maior do que o amor de Cristo Jesus. O amor que se entregou na cruz do Calvário, para que eu e você não andássemos perdidos, mas que eu e você tivéssemos uma vida abundante nesta terra e uma vida abundante com Ele eternamente. Amém. Amém.